Deixa eu contar rapidamente a minha história, antes de a gente entrar no tema mesmo. Eu vou falar sobre vendas hoje, tá? Só para vocês entenderem. Vou falar. Quem quer aprender a vender mais aqui? Isso aí, estamos juntos, né? Vou aprender a vender mais, só que antes disso, eu quero falar um pouquinho da minha história, rapidamente, porque é importante vocês saberem a história de quem você está absorvendo conhecimento. A Bíblia é um livro repleto de histórias. A gente lê histórias das pessoas e aprende com isso. Então eu vou falar rapidamente, para depois a gente entrar no tema de vendas aqui. E eu quero, de verdade, entregar a ferramenta para você. Porque uma coisa é uma palestra que só incentiva, uma palestra que só motiva, e uma palestra que te entrega uma ferramenta. Eu quero te entregar uma técnica, que é a técnica dos 7 passos, para você melhorar o seu poder para vender. É isso que eu quero entregar para vocês. Só que vocês vão ter que anotar a hora que eu começar a entrar no conteúdo mesmo. Beleza? Combinado? Porque o que acontece? Acontece o seguinte, a estatística mostra que somente 20% das pessoas que estarão aqui vão aplicar o que eu vou ensinar aqui. Vamos quebrar essa estatística? Quem vai aplicar de verdade? Vamos ter um compromisso? Beleza? Mas tem que anotar, tem que escrever, porque senão, de verdade, a maioria não usa. Sabe como é que a maioria faz? Faz o seguinte, está cavando um buraco com as mãos, quase sangrando, e eu chego com uma pá, que é uma ferramenta. Eu falo, aí você pergunta, o que é isso aqui? Isso aqui é uma ferramenta para cavar buraco. Você fala, nossa, que legal, coloca aí do lado que eu estou ocupado, daqui a pouco eu pego. E continuo cavando com as mãos. É verdade, você que vem numa palestra e não usa, é isso que você faz. Então não vamos quebrar isso, beleza? Combinado? Vamos lá. Eu venho de uma família muito, muito pobre. Pobre mesmo, não é simples, porque simples é uma coisa, pobre é outra, né? Tem rico que é simples e pobre que é enjoado. É verdade. Eu venho de uma família muito pobre. Assim, eu morava no chão de terra batida, tinham 4 casas que eram geminadas, moravam 8 famílias, então só tinha uma cozinha e um quarto disponível para cada família. Eram todos parentes, meu avô morava ali também, meus tios, e só 4 banheiros, para 8 famílias. Então imagina uma situação pobre mesmo. E aí, se eu falar para você assim, imagina esse menino aqui, eu, correndo, com 4, 5 anos de idade, sem camisa, descalço, eu gostava de ficar assim. Ele vai sair daqui e vai ser CEO de uma multinacional. Você fala, não, totalmente improvável, impossível. E depois disso ele vai empreender, vai ter 3 mil funcionários, vai aparecer no Fantástico, a empresa vai valer 350 milhões, não é mais improvável ainda. E é exatamente assim, para o mundo nós somos improváveis. Concorda comigo? Só que para Deus é exatamente o contrário. Para Deus, para Ele, olha para a gente e fala que a improbabilidade é a gente não ser grande, porque Ele fez a gente para ser grande de verdade, ser incrível, maravilhoso. Você não está aqui por acaso. Eu não sei se você tem noção, quando Deus te despertou hoje, Ele falou o seguinte para você, você não escutou, provavelmente, mas Ele falou o seguinte para você, meu filho, acorda, eu preciso de você hoje, aí na terra, porque você faz parte do plano divino. E eu preciso que você se posicione exatamente nisso. O que eu determinei para você no dia de hoje é só você que pode entregar. Então, se você está aqui hoje, se Deus te despertou, acredite, tem algo precioso para acontecer na sua vida hoje. Aí você pode viver isso ou não viver isso. Se você não viver hoje, Ele vai te acordar amanhã de novo. Vai falar, meu filho, vamos hoje. Eu preciso de você. Porque você não está aqui por acaso nesse período do tempo da terra, por acaso, porque Deus te colocou aqui com um grande propósito. Só que a maioria das pessoas passam por esse mundo e não cumprem propósito. Então, entenda isso, você não está aqui por acaso. Então, olhavam para mim ali como improvável. Só que Deus sempre olha para você, ao contrário, como mais que vencedor. E você realmente é mais do que vencedor. Só que te ensinaram a acordar para vencer. Você não tem que acordar para vencer. Você tem que acordar sabendo que já é mais que vencedor e agir dessa forma. Percebe que muda? Então você já é mais que vencedor. Precisa entender isso, crer de verdade, porque tem uma única pessoa que, se achar que você é improvável, vai ser verdade. Você sabe quem é, né? Você mesmo. Então não importa o que os outros falem de você, não importa o que já falaram de você, esquece isso. Creia naquilo que Deus fala de que você é filho. E você é filha. E não é de qualquer um, gente, é do Rei do Universo, do Criador de todas as coisas. Você está entendendo? Se você tiver esse nível de consciência, entender que você é filho e tem um legado sobre a sua vida, um propósito, uma herança,
E se você vai cumprir aquilo que está escrito em João. O que está escrito em João? Quando Jesus ressuscitou, voltou, começou a trocar ideia com os discípulos, falou assim, ó, hashtag partiu o céu, estou indo embora. Mas vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. E tudo que vocês pedirem para o Pai em meu nome, Ele vai dar. Não está escrito isso lá? O que ele fez? Ele fez uma procuração. Ele começou a implantar o reino, foi até aqui eu fiz esse empreendimento, agora vocês vão fazer crescer esse empreendimento. E eu vou deixar uma procuração em meu nome. Tudo que você pedir para o Pai em meu nome, Ele vai dar para que isso aconteça. Quem é empresário aqui? Levanta a mão. Beleza. Se eu falar para você, faz uma procuração no nome de uma pessoa, você vai ficar 20 anos fora, dando todos os direitos para tocar tudo que é seu. Está fácil deixar uma pessoa assim, não? Está fácil de confiar em alguém assim? Jesus fez isso contigo, meu irmão. Ele confiou, a implantação do reino é você. Está entendendo? Olha o quanto Ele confia em você. Ele confia em você mais do que você mesmo. Não é doido ele? Doidão, né? Pois é. Então, nós temos que entender que nós já somos mais que vencedores. Bom, e aí o que acontece? Eu saí daquele local ali, eu fui trabalhar com 14 anos de idade na Mercedes-Benz do Brasil. Por que eu fui trabalhar na Mercedes-Benz do Brasil? Que meu pai falou que não era para eu empreender. Olha só, o papai aqui, caminhoneiro autônomo, não temos dinheiro. A gente só tem dinheiro para comer mistura no final de semana quando tem. Então, não dá para empreender nesse país que não funciona, porque era a história dele, coitado. Certo? A história dele. Então, você vai estudar e vai para uma grande empresa e vai ter uma carreira de executivo. E eu acreditei no meu pai. E eu segui por esse caminho. Então, eu fui com 14 anos trabalhar na Mercedes-Benz do Brasil. E aí, aos 19 anos de idade, eu já consegui me efetivar na engenharia da Mercedes-Benz do Brasil. Se metalúrgico naquela época eu ganhava bem, imagina na engenharia de uma metalúrgica. Aí eu ganhava mais do que todo mundo naquele quintal que eu morava ali. Eu era a referência daquele quintal. Todo mundo apontava para mim, seja igual ao Pedro. E eu vivia a vida não o que eu deveria viver, não o que ele desenhou para mim, e sim o que o meu pai queria que eu fosse. Vou fazer uma pergunta para você: é errado ou certo ser médico? Mas que pergunta doida, Pedro. Como assim? Depende. Se você tem dentro de você o dom para ajudar pessoas, para fazer tudo, é corretíssimo ser médico. Agora, se seu pai falou para você, menino, você não vai dar nada na vida, você não vale nada, e seu pai de repente era médico, você, eu vou ser médico só para provar para o meu pai que eu dou conta de ser médico. É errado ser médico. É o motivo que importa. E o motivo todo da minha vida, por um trauma que eu tive na infância com meu pai, era para agradar meu pai. Então, eu queria ser o melhor executivo, a melhor forma possível para meu pai me amar. Então, o motivo da minha vida era totalmente errado. Bom, enfim, eu com 19 anos já era um sucesso ali daquele quintal. Só que, graças a Deus, depois de 12 anos na Mercedes-Benz do Brasil, eu fui demitido. Pá! Aí eu comecei a pensar, meu Deus, onde está a estabilidade que meu pai falou que eu ia ter numa multinacional? Só que eu não despertei ainda. Eu continuei mandando currículo. E para resumir, eu me tornei CEO de uma multinacional alemã aqui no Brasil. Trabalhei na Espanha, Portugal, no México, implantei empresa aqui no Brasil. E aí realmente eu agradava muito o meu pai, porque de verdade, aí eu era referência de verdade de toda a família. Olha, tem que ser igual o Pedro. Ele sim, olha só como deu certo na vida. Só que eu não vivia a minha vida. Eu vivia aquilo que meu pai queria que eu tivesse vivido. E eu não conhecia Deus ainda. Eu até cria em algo, mas eu não conhecia Deus de verdade. Inclusive, se o que você conhece de Deus é o que você leu em algum lugar, inclusive na Bíblia, ou o que você já ouviu falar, inclusive nos cultos, você não conhece Deus. Você leu sobre Ele e você ouviu falar dEle. Mas se você não tem experiências com Ele, você não conhece Ele. E eu não conhecia Deus. Eu tinha ouvido falar muito dele, já tinha lido muito sobre ele, mas eu não tinha experiências com ele. Então eu achava que conhecia Deus, mas não conhecia. Porque quando você tem experiências com ele, aí você começa a conhecê-lo. E aí eu me casei aos 30 anos de idade. Eu enrolei minha esposa há 10 anos, gente. 10 anos. Namoramos 10 anos. E aí com 30 anos, nos casamos. E eu não era convertido ainda. Só que já era diretor de uma multinacional, tinha realmente o salário dos sonhos.
Maravilhoso. E eu me casei e ganhei presentes incríveis, porque conhecia muita gente, muito network, veio presente da Alemanha, coisa incrível. Só que eu ganhei um presente mais precioso de todos, de uma prima da Carla. Sabe aquela tiazinha do coque? Você conhece aquela poderosa, aquela de oração mesmo? Era ela. Ela me deu uma Bíblia de presente de casamento. E eu comecei a tirar o sarro da cara da Carla. Falei, minha esposa, Carla, olha essa família, brincadeira. Olha os presentes que eu ganhei, dá uma olhada. E sua prima me dá uma Bíblia de casamento, sacanagem, né? Brincadeira, a ignorância. E a gente começou a ler a Bíblia, não me pergunte por quê, no Salmo 119, a gente abria toda noite e lia, e pedia a Deus, mostra um caminho para a gente. E de repente a gente começou a fazer aula de inglês com o rapaz. Olha que doideira, olha como é que Deus faz as coisas. Ele não dava aula de inglês particular, mas quando eu liguei para ele perguntando, Deus falou para ele, vai lá dar aula para ele, para você evangelizar esse casal. Olha que loucura. Porque se fosse para ir direto para uma igreja, eu não iria. Porque eu tinha o preconceito quem era crente era a tiazinha do coque lá. Sabe? Tadinha, ignorante. Eu era ignorante, não ela. Eu, totalmente ignorante. E ele veio, e tinha 19 anos, e eu tinha 30. Eu falava para Carla, esse menino tem um conhecimento diferente, é esquisito esse menino. Ele é meio esquisito. Era o Espírito Santo, né? Atuando nele. Então a sabedoria que não sei. Daí eu falei, ô Leandro, de onde é que você tira os assuntos para a gente discutir inglês aqui na aula? Tiro da Bíblia. Eu falei, não, eu tenho a Bíblia lá na minha cabeça, eu não tenho isso lá na Bíblia não. Então tem. Não, do jeito que você está falando, não tem não. É diferente. Para seguir aquilo tem que ser índio, porque não pode ser, tem que ser isolado do mundo para conseguir ser. Eu falei, não, Pedro, não é assim não, você está errado. Posso trazer a Bíblia em inglês na próxima aula? Eu falei, traz. E ele começou a evangelizar a gente em inglês na aula. Foi um discipulado, na verdade, não era aula em inglês. E a gente aceitou Jesus em inglês na aula. Em inglês, olha que doideira, que shaker, né? E aí ele falou assim, com muita sabedoria, ele não falou em nenhum momento de igreja, de religião, de nada. Aí ele escreveu no papel, todo domingo eu vou nesse lugar aqui às 6 horas, aparece lá. Não falou que era igreja. Aí chegou um domingo, eu falei, cara, vamos lá onde o Leandro costuma ir lá, hoje? Nem sabia o que era lá, vamos lá no lá? Vamos. Aí chegamos, eu parei na porta e falei, Carla do céu, é igreja de crentes esse troço aí. Ela falou assim, eu não estou nem de saia, vamos embora. Eu falei, não, estamos aqui, vamos entrar. Era uma igreja que não era muito grande, e de um lado ficavam os jovens, e do outro lado mais as famílias. Estava escuro à noite, uma igreja de parede preta, tudo escuro, um louvor tipo de um rock and roll bombando assim, bum, bum. Eu entrei e falei, Jesus amado, que doideira que é isso aqui? Isso é igreja? Olha a ignorância. E a hora que o Leandro me viu a gente, ele pegou os jovens, foi todo mundo lá me abraçar, fizeram uma rodinha em volta da gente, abraçaram a gente nunca mais saiu. E ali de verdade eu comecei a entender quem era Deus. E aí teve um culto que pela primeira vez na vida, eu escutei a voz de Deus. E Deus mostrou o que eu estava fazendo com a minha vida, que eu era um workaholic maluco, trabalhava feito doido. Imagina ser um cara pirado no trabalho. Era eu. Eu achava bonito ainda, era escravo do trabalho, achava bonito ainda. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui não consegue nem tirar férias hoje em dia? Empresário. Está errado. Não precisa mudar isso aí. Você não pode ser escravo do seu trabalho. Você tem que desfrutar tudo que você cria. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Só que Deus não fica cansado, né, gente? Deus fica cansado, não? Na verdade, ele desfrutou no 7º dia. Você precisa desfrutar de tudo que você cria também. Se não tem alguma coisa muito errada no seu trabalho. Eu sei porque eu já morei aí, viu, gente? Nesse lugar que tudo depende de você. Bom, enfim. E aí, eu até perdi o que eu estava falando, meu Deus. Eu entrei nessa... O que é? Escrava do trabalho. Exatamente. E aí, Deus mostrou para mim o que eu estava vivendo e o que Ele tinha para a minha vida. E aí ficou muito claro que o que eu tinha vivido até hoje, até aquele dia, era a vida que meu pai queria. Que de repente ele queria ter tido. E não o que Deus tinha para mim. E eu chorei aquele culto inteiro. Eu nem lembro o que a pastora, era uma pastora que estava pregando, falou aquele dia. E eu chorei muito. Eu cheguei em casa e falei, Carla,
Deus mostrou para mim exatamente, estou vivendo totalmente errado e o que Ele tem para nossas vidas. Eu vou pedir a conta para a gente abrir uma empresa. Ele falou, você tem certeza que foi Deus que falou? Eu falei, tenho. Então pede que eu estou junto contigo. E aí, eu cheguei na segunda-feira e falei assim, liguei para a Alemanha e falei, olha, eu vou pedir a conta, não vou deixar vocês na mão, mas eu vou sair da empresa. Você vai para onde? Para o concorrente? Eu falei, não, Deus falou para você, mas não falou para onde tem que ir ainda. Aí o alemão falou assim, meu Deus do céu, né? Eu sei que esse homem começou a falar de Deus feito um doido aqui na empresa, agora vem com esse negócio, deve ter ficado doido, mas ele ia embora mesmo, né? E aí eu ajeitei minha saída, saí e a gente foi abrir a empresa. E na minha cabeça, seria impossível eu quebrar. Por quê? A gente está trabalhando dentro e fora do país, CEO de multinacional, parte técnica eu conhecia tudo. E adivinha o que aconteceu, gente? No meio, bem quebrado assim, no meio. Perdemos tudo. E aí as pessoas que achavam que eu tinha ficado doido, tinham certeza. E a única pessoa que me apoiou foi minha esposa. Uma grande mulher de 1,5 m. E quando é pequena assim, o bagulho é mais concentrado, né? O negócio é doido, né? Então, e mais poderosa. Ela foi a única que me apoiou. E aí eu entendi o seguinte, que na verdade não é que Deus fez eu quebrar. Eu quebrei por uma série de problemas que eu tinha dentro de mim, só que Deus usou isso para me tratar. Porque eu confiava na força do meu braço. Eu confiava naquilo que eu fazia. E na verdade, naquele momento eu aprendi a confiar nele. Porque não tinha mais nada em que confiar, não ser nele. E começamos novamente. E foram essas empresas que apareceram no Fantástico, que 3.000 pessoas, e que deu muito certo. Só que com uma grande diferença. Minhas empresas, elas são um ministério a serviço dele. Sabe por quê? Eu sou fruto de uma empresa como ministério, que era o Leandro, que era professor de inglês, e usou a habilidade dele, a parte profissional, para transformar a minha vida. E eu entendi o que Deus queria de mim, era que todas as minhas empresas funcionassem como um ministério. E que cada pessoa que pisa nas minhas empresas, elas vão ser impactadas pela palavra de Deus. Então, Deus está buscando empresários que tenham coragem de dizer, a minha empresa é um ministério. Com muita capacitação técnica e também a parte espiritual. Porque o que eu mais vejo é ou tecnicamente preparado e não tem compromisso com Deus e está vencendo, está ganhando muito dinheiro, ou espiritualmente preparado, só que não tem capacitação técnica e está catando lata. Vamos trocar o ou pelo e? Compromisso com Deus, totalmente conectado com Ele, com propósito e capacitado tecnicamente. É esse empresário que Deus está buscando para derramar. Com muita capacitação. Porque está difícil, gente. Eu vejo as pessoas não querem se capacitar. As pessoas olham para a internet e veem lá, olha, pega um celular, internet, na beira da piscina, em 6 meses você vai ficar milionário. Não vai. Não vai. Quer ganhar dinheiro? Seja especialista em algo. Se você estudar 3 anos algum assunto, você vai ficar especialista naquilo. Nossa, Pedro, 3 anos? Só 3 anos. Não é tudo isso. Mas tem que estudar. Tem que ser especialista. Então, só para vocês entenderem, eu vou começar a falar aqui sobre vendas, sobre as empresas. Coloca para mim o primeiro slide, por favor. Pode passar esse aqui, que é o filme, pode passar. Põe logo o próximo slide. Seu sonho é alimentado pela sua atenção. Agora que a gente vai entrar no conteúdo. Isso, a gente vai falar sobre vendas. Você precisa se capacitar em várias áreas na sua empresa. Uma delas é a parte de vendas. E quando se fala em vendas, logo fala disso aqui, né? Ó, dinheiro, concorda comigo? E está tudo certo, vendas tem a ver com dinheiro, mas não pode ser o motivo da sua venda. É isso que eu quero que você comece a entender para você vender bem. Sabe o que acontece? As pessoas parecem que precisam vender. Se o cliente for a solução dos seus problemas, está errado. Começa o primeiro conceito que eu quero que você quebre. O cliente não é a solução dos seus problemas. Se você precisa do seu cliente para pagar suas contas, tem algo muito errado na sua empresa.
Você tem que ser a solução para os seus clientes. E por consequência, ele vai te pagar por isso. Se você inverter essa mão, inverteu tudo. Sabe por quê? O que é dinheiro? Dinheiro é valor em papel moeda. Antes de existir o dinheiro, era o escambo. Concorda comigo? Era troca. Troca, ou seja, um produzia arroz, outro produzia carne e fazia troca. Mas para facilitar isso, nasceu o dinheiro. E o dinheiro nasceu com um propósito. Qual que é o propósito do dinheiro? Remunerar a troca de valor. Para facilitar a troca de valor, nasceu o dinheiro, nasceu com um propósito. E o seu propósito, qual que é o seu propósito na vida? Quem aqui não sabe qual que é o seu propósito? Levanta a mão. Quem sabe, levanta. E quem não vai levantar a mão, não importa o que eu perguntar. Só tem duas opções, ou sabe, ou não sabe. O que acontece? O seu propósito é transformar vidas. O seu propósito é agregar valor na vida do próximo. O seu propósito é implantar o reino de Deus nessa terra. Deus falou o seguinte, ó, eu vou criar a terra e eu não vou ter presença física lá. Quem não sabe o propósito vai ficar claro agora. Eu vou criar, não vou ter presença física lá, mas eu vou criar um representante. Adivinha quem é o representante de Deus aqui na terra? Você, eu. Para que a minha vontade seja feita lá na terra, o meu representante vai fazer isso acontecer. Esse é o seu propósito, representar Deus aqui na terra. O amor dele flui através de você, a vontade dele é feita através de você, as pessoas são transformadas através de você. Então o seu propósito também leva para a sua empresa. O seu propósito vai para a sua empresa, o seu propósito vai para a sua família, ou seja, é agregar valor na vida do próximo, transformar a vida do próximo. Esse é seu propósito aqui na terra, representar ele aqui. Na sua empresa você tem que fazer isso também, representar ele. Então o que acontece? Quando eu me preocupo o suficiente com o meu cliente, que eu quero agregar valor na vida dele, ele vai me remunerar esse valor através do dinheiro. O dinheiro só serve para isso, para pagar esse valor que eu primeiro agreguei na vida dele. Então primeiro eu preciso agregar valor na vida dele para depois ele me pagar. É mais ou menos o seguinte, qual que é o seu nome? Daniel. Fala para Daniel, eu tenho R$50 no bolso, você tem R$50 no seu, quer trocar 50 por 50? Eu falo, você está louco, Pedro? Para quê? Fica eu com o meu 50, você com o seu 50, está tudo certo. Agora você fala, ô Daniel, eu tenho 70 aqui, quer trocar para o seu 50? Opa, aí você troca, não troca? 70 por 50, faz sentido. O que acontece? Eu preciso entender o seguinte, quando eu vou vender, o que eu estou vendendo, isso aqui é o processo de venda. Para ele me pagar 50, o que eu estou vendendo tem que ter um valor acima de 50. A percepção de valor tem que ser maior que o preço. Entenderam? Valor vem antes do preço. Então a percepção de valor tem que ser muito maior. Então o que acontece? Eu primeiro preciso agregar valor na vida da pessoa, ela entender esse valor, e aí, se ela percebe que vale mais do que 50, ela me dá R$50 de muito bom grado. É uma situação muito saudável. Ela paga com prazer aqueles 50. Você quer ver? Quem é que gosta de comprar? Só eu não? Quem que gosta de vendedor? Aí ninguém gosta. É muito louco isso, não é? Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de vendedor. Sabe por quê? Qual que é a figura do vendedor? Esse cara quer arrancar meu dinheiro. Não é assim? Porque na verdade, ele não está preocupado em agregar valor de verdade, ele está preocupado com o seu dinheiro. Aí nós precisamos inverter isso para você ser um bom vendedor. Você não pode ser vendedor, tem que ser um agregador de valor. Aí começa a mudar. Aí começa a virar isso, porque de verdade eu me importo. E se aquela pessoa não for seu cliente, ela não for se beneficiar com o seu produto, o seu serviço, ela não deve ser seu cliente e você não deve arrancar o dinheiro dela, não deve forçar essa venda. Porque se eu não agrego valor na vida da pessoa e pego o dinheiro dela, isso é furto, disfarçado de venda. Percebe? Quem é que é CLT? Trabalho por isso. Se você vai lá no seu trabalho e não entrega tudo que você foi contratado para entregar, você está furtando o seu chefe. Você precisa agregar valor para ele te pagar um valor em dinheiro. Não é trocar tempo por dinheiro. Trocar tempo por dinheiro é furto. É trocar valor por dinheiro. Você vai lá agregar valor. Está entendendo? E quando a gente vende, empresário, a gente agrega valor na vida do outro. Se eu não agreguei valor, eu não tenho direito àquele dinheiro.
Você tem um propósito e o dinheiro também tem um propósito. Quando eu agrego valor, o meu propósito e o propósito do dinheiro se encontram numa vida de prosperidade. Se eu não agreguei valor, eu perdi o valor. O dinheiro nunca perde o valor. E aí o dinheiro começa a ser meu senhor. E aí está errado. E dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Só ele pode ser seu senhor, não o dinheiro. É isso que está na Bíblia. Só que se eu faço isso, eu inverti a mão. Então entenda o seguinte, você como vendas tem que agregar valor. Deu para entender? O primeiro princípio, porque se você não entender isso, acabou. Quem precisa vender vai vender mal. Eu preciso vender porque esse mês aqui tem um monte de conta para pagar, eu preciso vender. Aí o cliente virou a solução dos seus problemas. Esquece, você é a solução dos problemas do seu cliente. Inverte essa mão. Jamais faça. Se você não, eu preciso pagar os boletos, eu preciso vender. Esquece. Põe o próximo slide para mim. Pode pôr, inclusive, a parte de baixo que tem, que é a parte completa. O próximo slide. Isso. O que acontece aqui? Parábola dos talentos. Alguém não conhece a parábola dos talentos? Alguém não conhece? Vamos lá. Parábola dos talentos é o seguinte. O Senhor, é uma parábola, né? Esse Senhor representa a Deus. Ele ia ficar um tempo fora. Ele chamou os servos dele. E para cada servo deu alguns talentos. E talento aqui é dinheiro, não é talento de habilidade, tá? Talento é o nome de uma moeda, e que vale bastante. Eu não vou lembrar o valor exato agora, mas é por volta de 300 mil reais um talento, tá? Para um deu 5, para outro deu 2, e para outro deu 1 talento. Conforme a sua capacidade. Quer que Deus derrame na sua mão na proporção que você tem capacidade. Ele não é irresponsável de dar mais do que você pode administrar. Você daria para o seu filho de 10 anos um carro para ele dirigir? Porque você é responsável, não é? Você imagina Deus. Se você não tem capacidade para administrar milhões, Ele não pode derramar na sua mão milhões. Você pode até conseguir de outra forma, mas não foi dado por Deus. Então você precisa se capacitar. E aí, o que recebeu 5, se você for ler a Bíblia ali, fala que ele foi imediatamente negociar e conseguiu mais 5. O que recebeu 2, foi imediatamente negociar e conseguiu mais 2. E o que recebeu 1 fez o quê? Enterrou porque teve medo. E aí voltou o Senhor para prestar conta com os servos. Aí o que multiplicou 5, parabéns, servo bom e fiel. O que multiplicou 2, parabéns, servo bom e fiel. E o que enterrou? Teoricamente, pela boa moral e bons costumes, ele não fez nada errado. Ele guardou muito bem guardado o dinheiro do senhor dele, enterrou e devolveu esse dinheiro para ele. Mas pela visão de reino, está errado. Deixa eu falar uma coisa para você. Boa moral e bons costumes da terra não serve, não é nível para viver reino. Inclusive, eu vou falar uma coisa que pode chocar. O diabo nem é contra a boa moral e bons costumes. Ele é contra Jesus. Porque o cara pode ter melhor moral e bons costumes. Se não tiver Jesus, ele vai com tudo isso para o inferno. Então, se você for ensinar boa moral e bons costumes para alguém sem falar de Jesus, nem faça isso. Porque ele vai pensar que está no caminho certo e não está. Então, o reino é muito acima disso tudo. Porque diante dos homens aqui não tem problema nenhum esse cara enterrar, mas diante de Deus tem. E o que ele falou aqui? Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde nem plantei? Por que você não deu dinheiro pelo menos para os banqueiros, para eu receber de volta com juros? Meu irmão, o que Deus coloca na sua mão é para multiplicar. Só que o medo te impede. Eu acabei de orar por uma pessoa aqui, que o medo está impedindo ela de crescer. O medo te impede de você fazer aquilo que você já é capaz de fazer. E medo não combina com crescimento. O que combina com crescimento é risco. Toda decisão de crescimento é uma decisão de risco. E você tem que aprender a arriscar. Aliás, essa estabilidade que você que tem medo está procurando, ela não existe. Isso é uma ilusão que o seu sabotador conta para você, que você está num lugar estável. Não existe estabilidade, gente. O lugar mais estável que existe é você correndo risco junto com Deus.
Não existe parado, ou você está crescendo ou você está morrendo. Não, eu estou numa situação estável na minha empresa, não existe isso. Ou está crescendo ou está morrendo. Se não está crescendo, meu irmão, comece a caminhar para essa direção. Inclusive, para que isso aconteça, existe uma tríade, que é capacidade, força e sabedoria. Certo? Quem já ouviu aquele versículo assim, ó, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos? Quem já ouviu esse versículo? Você nunca ouviu porque não existe esse versículo. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia, gente. Pode procurar que não está. Sabe por quê? O que está escrito é o que eu coloquei para você aqui. Você se capacita e Deus derrama na sua mão conforme a sua capacidade. Agora, sabedoria e força está na Bíblia que Ele te dá. Em Deuteronômio fala o seguinte: não diga que da força do seu braço adquirir o dinheiro, riqueza, mas Deus que te dá a força para adquirir riqueza. Está escrito lá, Ele te dá força. E sabedoria também, está lá em Tiago. Peça sabedoria que Ele dê sem medida, mas não pense que o homem que pedir sem fé vai receber alguma coisa. E fé também é dada por Ele. Você pode pedir para Deus aumentar a sua fé. Então capacidade você precisa buscar. É o que você está fazendo aqui hoje, se capacitando. Você precisa buscar isso. Força Ele vai te dar, sabedoria também. E fé, se você não teve fé suficiente para isso, peça para Ele também que Ele te dá fé. Porque a fé, você pode pedir para Deus aumentar a sua fé, está na Bíblia também. Inclusive fé é do céu para a terra. E poder você exerce da terra para o céu. É você que exerce o poder aqui na terra, porque você que é o representante dele aqui na terra. E quando você tem capacidade, força e sabedoria, você exerce o poder. E quando junta a fé e o poder, meu irmão, aí que está o sucesso. Só que Deus está esperando você exercer poder. Não tenha medo, porque quem exerce poder não tem medo, não combina uma coisa com outra. Exerça o poder, meu irmão. Deus está esperando você. Uau! O que Deus fez com Moisés? Ali em frente ao Mar Vermelho, Moisés começou a orar, não foi? Para abrir o Mar Vermelho. E aí atrás dele, tinha o egípcio com biga 8 cilindros vindo, pá, milhão. Olha lá. E aí Moisés orando, o que Deus falou para ele? Moisés, para de orar, bonitão. Você vai morrer. Você vai continuar orando e você vai morrer. Pega esse cajado, bate esse mar, abre esse mar e anda. Deus precisa que você tome uma decisão de risco, uma decisão ousada para Ele poder derramar sobre você. Isso é exercer poder. Está com medo? Não tem ação de Deus no medo. Ele não tem compromisso com medo. Ele quer que você cresça. Beleza? Põe próximo para mim. Pode passar isso aqui, para a gente ir para frente, porque senão eu vou tomar muito tempo, vou estourar meu tempo. Eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui, como é que compõe uma empresa. Como é que deveria, para depois mergulhar na parte de vendas. Rapidamente, porque não vai dar tempo. Toda empresa tem que começar com um sonho. Qual é o seu sonho? Não pode começar por necessidade. Porque ou você joga o jogo da necessidade, ou você joga o jogo do sonho. Algo que abafa o propósito é necessidade. A necessidade mata o seu propósito. Se você vive para suprir necessidade, você jamais vai cumprir propósito e jamais vai realizar seus sonhos. Então viva para realizar seu sonho. Só que você precisa saber qual é o seu sonho. E aí depois disso, você vai alinhar o seu sonho com o seu propósito. Tudo isso para montar a empresa, gente. E depois, você tem que ter skills. Skills são habilidades, capacidade que você tem que buscar para colocar esse sonho em pé. E sonho, gente, tem que ser aquele negócio da frio na barriga, sabe? Sabe? Bungee jump, montanha russa. Aí você tem um sonho de verdade. Senão não é nem sonho, gente. Tá? E aí o que você vai ter? Uma visão desse sonho. Pá! Uma visão. E você quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem não empreende ainda? Levanta a mão. Falta provisão para você começar a empreender? Não? Deve faltar, não falta? Tipo, olha, eu não tenho dinheiro suficiente para começar a minha empresa. Tem alguém nessa situação, não? Aí você quer ver? Quem já tem empresa há mais de 2 anos? Falta provisão lá também para você ir para a próxima fase, não falta? Quem tem empresa há mais de 10 anos? Está faltando provisão para ir para a próxima fase? Gozado, né? Se for dar uma notícia para você, a sua visão
sempre será maior que a sua provisão. Só que precisa caminhar em direção a ela, meu irmão. Porque é no caminho que os pontos são ligados. Se você esperar ter combustível para a jornada inteira, não vai ter. Você precisa começar a caminhar, e Deus vai forjando o seu caráter, vai derramando sobre o seu cabelo, você vai se capacitando, aí Ele vai derramando 2, vai derramando 5, vai derramando sobre você, conforme você vai caminhando. Para algum chamado na Bíblia, que Ele chamou alguém, Ele mostrou todo o caminho completo como ia ser, não? Ele falou, Davi, você vai ser rei. Ele falou que ele ia ter que matar o Golias lá, não? Ele falou, não, foi que vai ser rei. Aí, meu irmão, ele teve com Saúl, aquele doido. É isso mesmo, porque se te mostrar o caminho todo, você nem vai. Não é? Mas você precisa ir, meu irmão, porque é ali que é legal pra caramba de viver. Não tem, meu irmão, viver só para sobreviver não vale a pena, não vale a pena. Eu quero que você vá atrás do seu sonho. E aí você vai ter que ter essa visão. Se você teve a visão, não abra mão dessa visão. Os outros vão te chamar de doido, maluco, mas isso mesmo, você é meio doidão mesmo, tem que ser meio doidão. Certo? Mas não abra mão dessa visão, caminhe em direção a ela todos os dias, do seu sonho. E aí, você vai definir uma missão para a sua empresa e uma proposta de valor. O que é proposta de valor? É o seu diferencial competitivo. Você tem que saber responder a seguinte pergunta: se eu e meu concorrente tivermos o mesmo preço, por que o meu cliente compraria de mim e não dele? Sabe responder? Não. Está brigando pelo centavo, porque eu não vejo diferença na sua empresa. Pedro, mas tem um açougue, não tem problema, o seu açougue tem que ter um diferencial competitivo. Tem um mercadinho, não tem problema. Qual o seu diferencial competitivo? Só que dá trabalho, sabe por quê? Você vai querer copiar de alguém, e o seu diferencial competitivo está dentro de você, porque a sua empresa é a sua imagem e semelhança. Se você está copiando alguém, você está fora de quem você deveria estar empreendendo. Ela é criação sua. Toda a criação sua é sua imagem e semelhança. Então o seu diferencial está dentro de você. Tem algo que Deus colocou aí que o mundo precisa. Tenha coragem de buscar lá dentro e colocar para fora. Todo o dinheiro do mundo que você precisa está dentro de você. Dinheiro tem alguns estágios. Tem o estágio espiritual do dinheiro, que ainda está lá. Toda sorte de bênçãos estão disponíveis nos celestiais. Quando eu baixo para cá, está em nível de alma o dinheiro, está aqui dentro, junto com minhas habilidades, capacidades e meus dons, que Deus te deu. Olha que eu tenho coragem de colocar isso ao serviço da humanidade, eu gero dinheiro, físico. Então todo o dinheiro que você precisa, não adianta você buscar fora, está aí dentro de você. Tá? É o seu diferencial competitivo. E aí eu desenho minha proposta de valor, aí eu vou definir as metas da minha empresa e as estratégias que eu preciso para que isso funcione. Essa é a parte estratégica de um negócio, que a maioria dos empresários não montam, já sai montando a empresa. Põe a próxima parte aqui, são 3 etapas. E aqui, depois que eu montei tudo isso, aí eu vou montar a minha equipe. Com os perfis de comportamento, eu não vou entrar nesse assunto, que é a segunda vez que eu vim aqui, eu falei sobre perfis de comportamento. Como é que eu faço para entender quem é o visionário, implementador, gerenciador, tudo mais, níveis de liderança, mas aí eu vou montar uma equipe para que isso aconteça. Meu irmão, e não é o catado da sua rua que vai ganhar a Champions League. Se o seu sonho é grande, não é qualquer time que vai fazer isso acontecer. E a empresa é sua. Contrate as pessoas que fazem sentido, não o que sobrou do mercado. Ah, Pedro, mas mão de obra é que você não conhece a minha região. Lá perto, a mão de obra é complicada. Meu irmão, mão de obra é complicada no mundo inteiro. Eu falei para você, eu trabalhei na Espanha, na Alemanha, no México, Portugal. A reclamação de mão de obra é igual no mundo inteiro. Fica tranquilo. Onde tem gente, tem problema. Quer acabar com os problemas do mundo? É só tirar todo mundo daqui. Acabaram os problemas. Não, mas precisamos salvar o planeta. Não, o planeta não precisa de salvação. O que precisa de salvação é você. Se a gente tirar todo mundo daqui, a natureza se refaz sozinha, não precisa de você. Só que toda a solução também está aí dentro. Se você não ama pessoas, não ama transformar vidas, não vai empreender. Porque não dá, meu irmão. Para você montar a equipe, para você exercer os níveis de liderança, tudo que precisa, você precisa amar pessoas. E é essa equipe que vai fazer a sua empresa crescer. Pedro, 3.000 funcionários, como é que você faz? Enquanto alguém enxerga 3.000 problemas, eu enxergo 3.000 pessoas de um exército para executar uma missão.
Então você é o responsável por montar uma equipe de alta performance. Não aceite qualquer um na sua empresa. Se você olhar para o seu organograma hoje e falar assim, olha, eu recontrataria todo mundo que está aqui, beleza. Vou começar do zero. Recontrataria todo mundo? Não, todo mundo agora. A empresa é sua. E essa equipe marromeno não vai chegar lá no seu sonho grande. Entendeu? Novamente, a empresa é sua. Defina as pessoas que vão trabalhar com você. Põe a próxima parte aqui. E aí, depois que eu fiz tudo isso, é que eu vou começar realmente a atuar. E a primeira área que você vai montar na sua empresa é a área financeira. Mas por quê, Pedro? Meu irmão, se eu planejei, sei lá, produzo algum tipo de peça. Esse ano eu vou fazer 10 mil peças. Quanto que eu vou precisar de dinheiro para produzir 10 mil peças? Quanto eu vou precisar de dinheiro para contratar essa equipe? Quanto eu vou precisar de dinheiro para mandar para marketing? Quanto eu preciso de dinheiro para... Ou seja, é a área financeira que vai definir isso para você. Tem que ter um projeto financeiro na sua empresa antes de começar. Pedro, eu já comecei. Tá bom, começou errado, começa agora. Pedro, sou eu o empresário. Só tem eu, não dá para montar uma área financeira. Dá para montar uma área, não pode ter alguém lá. Se você é o empresário, você pode comprar 5 bonés. Aí você escreve lá, financeiro, marketing, venda, já entendeu onde vai chegar, né? Aí você vai trocando de boné, mas a área precisa ter. Aí você monta a área financeira. Se eu fazer o financeiro da empresa, põe o boné no financeiro e vai lá fazer o financeiro da empresa. Quando você contratar alguém, você pega esse boné e põe na cabeça dele. Mas a área já está montada. Entendeu? Porque você acha que vai vir alguém no mercado e montar a área para você? Não, né? Entendeu? E aí, o financeiro. Aí o financeiro libera uma verba para marketing. Marketing atua no mercado. E o marketing, junto com o mercado, vai vir algumas pessoas para vendas. E vendas é a única área da sua empresa que volta dinheiro para o caixa. O resto só sai. Só gasta. Vendas é a única coisa que faz retornar dinheiro para o seu caixa. Percebe a importância? Quem aqui não gosta de vender? Levanta a mão. Quem não gosta de vender? Tem um pessoal levantando a mão assim com vergonha, assim, ó. Pode levantar a mão, não tem problema que não gosta de vender. Aê, isso. Quem gosta de vender? Vai ter um povo do novo, não levanta a mão, é muito louco. Então, precisa gostar de vender. Na verdade, precisa virar essa chave. Quem não gosta de vender tem alguns problemas. Tem aquela ideia do vendedor chato que está incomodando os outros. Só que você tem que ter orgulho de vender. Orgulho. Nós vamos falar sobre... Então, vamos se aprofundar na parte de vendas agora. Quanto tempo eu tenho? Só para eu... 5 minutos? Ah, Jesus amado. Vamos lá. Põe para mim o próximo slide. O que é vender? Vender é fazer a sua missão, ou seja, a razão de existir da sua empresa é chegar até o cliente. Então, tem que gostar de vender. Porque se você não vender, a razão da sua empresa existir não chega até o cliente. E produto bom ou serviço bom não vende. O que vende é uma boa estratégia de venda. Porque se o cara nunca comprou de você, ele não sabe se é bom de verdade ou não. Concorda comigo? Agora, revender para ele, ok, o produto ou serviço é bom, ele vai comprar de novo, mas a primeira venda, não. Então, você precisa entender isso aqui, para virar essa chave, para você gostar de vender, para quem não gosta, é isso. A razão de existir da sua empresa só chega até o cliente através do processo de venda. Então, é só isso, você fica tranquilo, não está incomodando ninguém. Eu tenho orgulho de vender. Eu tenho orgulho de ligar para o cliente várias vezes para fazer follow-up. Mas não está incomodando? Não. Ele só não descobriu ainda que ele precisa de mim. Ele precisa descobrir. E esse papel é meu, de fazer isso. Então eu vou ligar, quantas vezes você vai ligar? Quantas vezes for necessário. A não ser que o meu produto ou serviço não é para ele. Aí outra coisa, mas se eu sei que é para ele, ele vai ter que descobrir que ele precisa de mim. Eu sou a solução dos problemas dele. Tá? Põe para mim o próximo slide. E quando a gente vende, a gente para quem? Para um ser humano. Então eu preciso saber como que a cabeça desse fulano funciona. Se eu não souber como funciona, eu não sei vender para ele. Tem um botão da decisão de compra, eu preciso apertar esse botão da decisão de compra. Como é que eu faço isso? Próximo slide. Existe um negócio que se chama sinapse. A sinapse, põe o próximo, ela gera o que se chama de trilha neural. O que é trilha neural? Temos um mapa mental. Imagina como se fosse minha mente, fosse um campo gramado. Conforme a gente vai pensando, a gente forma trilhas, que não nasce grama ali, como se fossem trilhas, certo? É a trilha neural.
sempre que eu penso da mesma forma, eu vou passando o meu pensamento por ali, pelas sinapses, e formo o meu mapa mental, o meu jeitão de pensar, que é a minha trilha neural. Mas o que isso tem a ver com vendas? Você já vai entender já daqui a pouquinho. E o que acontece? Não, volta um pouquinho, só um pouquinho, rapidinho. Eu formo a trilha neural aqui, tá? E aí, sempre que eu penso igual, o meu cérebro me premia com uma dose de dopamina. É que nem adestrar cão. Igualzinho. Pensou igual, dopamina. Pensou igual, dá uma raçãozinha. E além disso, quando eu penso muito, ele cria uma camada de fósforo aqui em volta. Por isso que você toma fosfosol para a memória. Para criar uma camada de fósforo. E um pensamento novo, eu tenho que furar a camada de fósforo, abdicar da carga de dopamina, pegar o facão e abrir uma picada nova no meio do mato. É fácil o pensamento novo, não? Não. E aí, quem sempre compra de uma outra pessoa, para comprar de você, vai ter que pegar o facão, furar a camada de fósforo, abrir uma picada no meio do mato e abdicar da carga de dopamina para comprar de você, porque você é um pensamento novo na cabeça dele. Por isso que é tão difícil conquistar um cliente novo. Percebe? Mas vamos lá que tem solução para isso, vamos lá. Tem algumas coisas, próximo slide, por favor. Imagina essa mulher aqui, ó. Ela foi a primeira vez, acabou de casar, foi a primeira vez no mercado fazer a compra do mês. E aí, na casa dela, de origem, sempre usou o detergente IP. Beleza? E ela vai fazer compras. E ela parou na frente da prateleira de detergente. Adivinha qual que é a tendência dela pegar? Porque na trilha neural dela já tem o IP. E como é que funciona na parte de neurociência? O que acontece? Quando ela está ali para decidir, os hormônios são microsegundos, tá? São hormônios de estresse, porque está no momento de decisão. A hora que ela olha o IP e decide pegar o IP, carga de dopamina. Ela fica feliz porque pegou o IP. Olha como a nossa cabeça funciona assim, gente. Olha que doido, nós somos tudo doidos. Aí, o que faria ela abdicar da carga de dopamina? Uma vantagem em outro produto. Por exemplo, está escrito lá, leve 3 e pague 1. Opa, tem uma vantagem. Aí, porque a vantagem também gera dopamina. E aí ela vai ter uma outra carga de dopamina. Eu preciso chamar a atenção dela e mostrar uma vantagem. Quem tem equipe de vendas aqui? Levanta a mão. Tem vários. O seu vendedor não vive falando que tem que baixar o preço para vender o produto? Não? Porque a única vantagem que ele aprendeu na vida dele foi baixar o preço. Por isso que ele faz isso. E vou falar para você, a responsabilidade é sua que não ensinou ele diferente. Só entre nós. Tá? Você precisa ensinar algo diferente para ele, que eu vou mostrar aqui para você. Eu quero que você aplique com a sua equipe de vendas. E você que vende também, você aplique isso. Vamos lá, vai para o próximo slide. Algumas coisas geram dopamina. Vantagem pode ser de preço. Vantagem pode ser o seu diferencial competitivo. Você é diferente de tudo que tem no mercado, logo eu vejo uma vantagem em você. Certo? Segurança gera dopamina. O que é segurança? Segurança é certificado de garantia, depoimento de cliente, tudo isso gera dopamina. Procedência gera dopamina. Como assim procedência? Vamos lá. Mousse de chocolate. Mousse de chocolate belga. Deu até um quentinho no coração, não deu quando eu falei belga? Então, porque tem procedência. Queijo de Minas, e por aí vai. Procedência também gera dopamina. Certificado de garantia, depoimento de cliente, eliminar uma dor ou gerar prazer, tudo isso gera dopamina. Então, eu preciso, na hora de convencer um cliente, de conquistar um cliente novo, usar tudo isso aqui para gerar dopamina na cabeça dele, para ele comprar de mim. Para ele tomar a decisão de a primeira vez provar o meu produto ou serviço. Estão entendendo? É técnica, é neurociência isso. E você precisa estudar. Quando eu falo que tem que se capacitar, gente, é disso que eu estou falando. Se você não se capacitar, você vai fazer um marketing da insistência. Vamos lá, compra de mim, compra de mim, compra de mim. Aí é aquele vendedor chato que ninguém gosta. É ou não é? Vamos lá, próximo. O que acontece? Apenas 3% dos seus clientes estão naquele estágio ali, quero agora. É o cara com o dedo cortado, que entra na farmácia e pede um band-aid. Isso não é nem venda, é tirar pedido. E a maioria dos vendedores só sabe vender para esse cara. Do quero e quero agora. Aí, olha só, tem 17% que quero, mas estou pesquisando.
Esse estou pesquisando é quando você escuta aquele famigerado, aquela coisa louca que o comprador não gosta de escutar, que é o vou pensar. Ai, vou pensar, você sabe, vai embora, nunca mais volta. Não é assim? Ah, vou pensar. É uma grande desculpa, porque na verdade ele está aqui, está pesquisando. Aí tem 20% que nem sabe se precisa e 60% que está nem pensando no assunto. Qual que é o grande segredo? Pegar esse pessoal aqui de baixo e levar o nível de consciência dele até lá em cima. E é possível fazer isso. Porque se você para de vender para 3% do mercado e vende para 97% do mercado, você aumenta de forma exponencial as suas vendas. Pedro, mas tá aí, como é que eu faço isso? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Põe para mim o próximo slide. Então, ó, 3 a cada 100 clientes estão no nível 6 de consciência. São 3%. 3 a cada 100. Aqui, ele está preparado para ouvir o preço. Só aqui. Não aqui. Lembra que eu falei para vocês que o valor vem antes do preço? É isso que temos que fazer aqui, ó. Tem que trazer o cliente a partir do nível 1 e uma jornada com ele até o nível 7. E você pode perceber, quem aqui vende pelo WhatsApp? Primeira coisa que o cara pergunta, o preço. E você fala, está errado? Quem aqui envia proposta para alguém? Ó, segue proposta anexa, qualquer dúvida estou à disposição. Terceirizou para Deus, né, a venda, né? Meu irmão, você que já recebeu uma proposta, seja sincero comigo. Proposta tem 3 folhas, com foto colorida, com tudo. O que você faz? Vê o preço de... Aí matou todo o restante. Você está entendendo? Não envie proposta, apresente proposta. Comece a mudar isso agora na sua empresa. Proposta não se envia, proposta se apresenta. E você vai usar os 7 passos para apresentar a sua proposta. Os 7 passos dá para fazer em 30 segundos, de forma resumida. 2 minutos, muito bem feito. Mas é possível até 30 segundos. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que se faz 7 passos. Vamos lá, próximo slide, por favor. Primeira coisa, antes de entrar nos 7 passos, preciso fazer 2 coisas, apresentação e conexão. Eu preciso me apresentar como uma autoridade, eu não sou vendedor, eu sou uma autoridade naquilo que eu estou vendendo. Me dá um exemplo, Pedro. Você já foi numa loja de roupa, vamos pegar uma coisa que é bem básica, todo mundo já comprou roupa, todo mundo de vestido, certo? Já comprou roupa. Você vai numa loja de roupa, como é que é a abordagem do vendedor? Oi, posso te ajudar? Fala, não. Acabou a conversa, né? Não, só estou dando uma olhadinha, não é assim que você fala? Estou dando uma olhadinha. Aí o cara fica lá. Você acha que isso é vendedor, gente? Pedro, mas como é que é o certo? Tem que ser autoridade. Oi, tudo bem? Eu sou especialista em moda e a gente está com uma campanha diferente aqui na loja esse mês. Você já ouviu falar que, de acordo com o seu tom de pele, tem um tipo de cor de roupa que melhora o seu semblante e o seu visual? E também, de acordo com o seu formato do seu corpo, tem tipo de roupa que valoriza e outra desvaloriza a sua silhueta? A gente está dando uma consultoria gratuita aqui na loja sobre isso. Quer saber qual que é a sua cor melhor? Isso é capacidade, gente. E um curso desse é baratinho. Para quem tem loja de roupa aqui? Esse curso é baratinho de aprender. Treine o seu pessoal a fazer isso. Aí, você vai fazer o quê? Você vai mostrar com as suas roupas, concorda comigo? Inclusive para a silhueta ele vai ter que provar. Meu irmão, esse cara tem quase a obrigação de comprar de você a roupa depois. Porque você agregou tanto valor na vida dele, que ele está grato por você. E você nem precisa fazer força para vender. Ou seja, autoridade e simpatia. Me apresentei com autoridade. Eu não sou vendedor, eu sou um especialista em moda. Você não é vendedor, você é um especialista naquilo que você produz, naquilo que você vende, naquilo do seu serviço. E depois, conexão. Tem que falar várias vezes a palavra que ele mais gosta de escutar. Sabe qual que é? O nome dele. Várias vezes, fala o nome dele várias vezes. E consiga o primeiro sim dele. Como assim o primeiro sim? Eu vou te apresentar aqui, o exemplo vai do vendedor da parte de moda. Eu vou te apresentar, e se você gostar, você pode ser sincero comigo se você gostou ou não do que eu te apresentei? Ele vai falar sim. Eu preciso treinar o cérebro dele a falar sim para mim. Então aqui eu tenho o primeiro sim. Põe o próximo slide. Vamos aqui eu vou apresentar os 7 passos, tá? Primeira coisa é mostrar ou amplificar a dor. Como assim, Pedro? É diferente
eu sair explicando o meu produto ou serviço. Ele não quer a explicação do seu produto ou serviço. O que ele quer é resolver o problema dele. O que ele quer é algo que realmente faça sentido para ele. Pode perceber, roupa, eu mostrei para ele que tem uma dor, que se ele escolher a roupa errada, ele vai ficar mais feio. De acordo com a silhueta dele, isso aqui não fica bom, você não leva isso não. A cor também da pele, tem a cor certa da roupa, certo? Então, eu estou mostrando uma dor, estou amplificando uma dor. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, no passo a passo, eu vou dar um exemplo agora de colchão. Tá? Primeira coisa é mostrar o amplificador. Eu vou passar rapidão, depois eu vou explicar passo a passo. Vamos lá, o próximo passo, segundo, põe o próximo slide. Existem soluções no mercado e eu vou te apresentar a minha solução. Por que eu faço isso com ele? Falando que tem outras soluções no mercado. O cérebro precisa de pelo menos 2 opções para decidir. Se eu só mostro a minha e não dou outra opção, ele vai falar o que para mim? Vou pensar. Porque ele precisa ver outra opção para decidir por você. Então eu já mostro 2 opções, a minha e como o mercado trabalha. E falo do meu diferencial competitivo, para evitar o vou pensar. Próximo. Aí você apresenta a sua solução e seu diferencial competitivo. Por que você é diferente ali? Tá? Próximo. Depois eu vou voltar dando um exemplo, vai ficar mais claro. Aí você vai mostrar as transformações e benefícios que tem e provas sociais, certificado e garantia. Tudo, lembra da dopamina? Diferencial competitivo gera dopamina, prova social gera dopamina, certificado e garantia gera dopamina. Próximo. Aí você vai fazer o fechamento. Aí você vai perguntar a avaliação dele, ver se ele concordou com aquilo, e aí você vai perguntar para ele assim, quais são os 2 pontos que você mais gostou. Por que eu vou perguntar isso? Nesse momento ele está vendendo para ele mesmo. Ele confia muito mais na voz dele do que na sua. No subconsciente dele, ele falando o que ele gostou, ele está vendendo para a parte racional dele, ele está fazendo a venda, para ele mesmo. Tá? Aí o próximo, aí aqui eu vou falar o preço, aí eu vou comparar com o mercado, se fizer sentido, se eu tiver um preço menor que o mercado, senão não comparo. Tá? Valorizo os benefícios, e aí eu mostro o preço e tenho que criar uma urgência. Se não tiver urgência, ele também vai falar para você, vou pensar. Como é que eu crio uma urgência? Na primeira visita na loja tem essa promoção, até a data X tem esse valor, enfim, tem várias formas de você criar urgência, mas se não tiver uma urgência, ele não vai comprar de você naquele momento, ele vai falar, vou pensar de novo. E depois que você fez a venda, último passo, você prepara, põe para mim o último passo, você prepara a próxima venda. E aí, gostou? Nossa, incrível. Você tem mais alguém igual você para me indicar? Fechou a venda, já prepara a próxima. Eu vou voltar do primeiro passo aqui. Volta o primeiro passo aqui para mim. Eu vou dar o exemplo do colchão, rapidão para vocês. Vai ficar muito claro quando dar o exemplo. Eu fui comprar um colchão, e aí o cara nitidamente fez um curso na fábrica de como funcionava o colchão de mola ensacado. E eu cheguei na loja e falou, oi, tudo bem? Você está precisando do quê? Um colchão de casal. Nossa, eu tenho a solução perfeita para o senhor. Ele nem me perguntou se eu queria ou não. Solução perfeita para o senhor. Porque ele estava apaixonado por aquele colchão que era novo, de mola ensacado, na tecnologia nova. Então, aí ele me deu uma aula do aço 1045 revenido, que faz a mola. E deu uma aula assim, eu falei, meu Deus do céu. Não. Adivinha o que eu falei para ele no final da aula? Vou pensar. Certo? Porque acontece, tem o lado racional e o lado emocional. O lado racional ele supriu por completo. Só que o motivo da compra está do lado emocional. Eu preciso ter os dois, o racional e o emocional. Eu preciso entender e depois tem que ter um motivo. Tá? Então ele só trabalhou aqui. E aí eu saí dali e fui em outra loja que vou explicar para você como é um processo correto de venda. Cheguei na loja, olá, tudo bem? Eu sou especialista na arte do sono, não é vendedor. Ele se apresentou assim. O senhor está procurando o que exatamente? Eu falei, um colchão, né, de casal. O senhor é casado? Sou. O senhor dorme junto com a sua esposa? Porque hoje em dia tem de tudo, né? Sim, durmo. Ele falou assim, o senhor sabia que durante o dia o nosso cérebro inflama e à noite, só no sono REM, é que ele desinflama? Eu falei, meu Deus, eu estou com o cérebro inflamado e nem sabia. Certo? Aí ele falou assim, sabe o que acontece? No colchão tradicional, quando a sua esposa se mexe, não é que o senhor chega a acordar,
mas o senhor sai do sono REM, porque também mexe o seu lado, e você acaba não desinflamando o seu cérebro, e aí o senhor acorda cansado. O senhor não acorda cansado às vezes? É óbvio, né, que acorda cansado. O senhor não acorda cansado às vezes? Sim, foi assim então, porque provavelmente o senhor não assistiu o sono REM durante um período suficiente para desinflamar o seu cérebro. O que ele está fazendo aqui? Ele não está vendendo ainda, está amplificando a dor. Ele não falou de nada de colchão, de nada, nada, ele está amplificando a minha dor. Entenda isso, o cliente muitas vezes nem sabe a dor que ele tem, nem sabe o problema que você pode resolver. Então é seu papel, o começo de tudo, você tem que amplificar a dor dele. Próximo passo. Aí ele falou assim, existem algumas soluções no mercado, só que eu não gosto. Por exemplo, você já viu aquele colchão box que tem uma divisão no meio? Se sua esposa se mexer ali, realmente o lado não mexe, o senhor vai conseguir ter uma noite de sono bom, mas é desconfortável aquela divisória no meio. Mas eu tenho uma solução nova aqui, um diferencial gigante para apresentar para o senhor. E aí eu queria apresentar, se o senhor não gostar, o senhor pode ser sincero comigo que o senhor gostou ou não? Sim. Está arrancando vários sims de mim, certo? Próximo. Aí ele me explicou como funciona o colchão de mola ensacado, certo? Ele mostrou, não deu uma aula tão complexa, muito mais simples e para um leigo entender como é que funciona a tecnologia, que é o diferencial competitivo dele. Próximo passo. Aí ele falou assim, e aí, o que o senhor achou dos benefícios? Muito bom. Olha, inclusive, eu tenho aqui um laudo de um especialista falando sobre os benefícios desse colchão. É um médico falando a respeito, provas, ou seja, um certificado e garantia do negócio. E quer ver uma coisa? Pegou um copo d'água, colocou do lado do colchão, foi do outro lado e começou a sentar do outro lado. Olha, nem mexe o copo d'água. Ele provou para mim que o que ele estava falando era verdade. Vai para o próximo. Aí eu falei assim, e aí, gostou? Falei, nossa, interessante, o que o senhor mais gostou? Aí eu comecei a vender para mim mesmo, certo? O que eu mais gostei no colchão. Ele falou assim, é isso que o senhor está procurando? Eu falei, mas quanto custa? Eu falei, não, eu primeiro quero saber se isso que o senhor está procurando, se faz sentido para o senhor. O preço a gente já vai falar daqui a pouquinho, porque a gente quer saber o preço logo. Eu falei, não, é exatamente o que eu estou procurando. O que ele está fazendo aqui? Eliminando novamente o vou pensar. Porque se não ficou mais nenhuma dúvida, a hora que eu falar o preço, eu falar vou pensar, é por causa do preço. Concorda comigo? Se você não percorreu esse caminho, eu vou pensar, pode ter um monte de coisa nesse vou pensar. Aí, eu falei, é o que o senhor está buscando? Sim, nossa, isso é perfeito para mim. Próximo passo. Aí, ele não comparou com o preço do mercado, tá? Porque não fazia sentido, mas ele valorizou os benefícios e falou assim, normalmente o preço desse colchão é tanto, e esse mês a gente está com preço promocional por tanto. E mais uma vantagem ainda, se o senhor comprar na primeira visita na loja, o senhor ganha 2 travesseiros. Acabou de criar uma urgência, porque se eu saio da loja e volto, perco os 2 travesseiros. Certo? Criou uma urgência. Adivinha o que eu fiz? Comprei o colchão. Você percebeu a diferença de venda? Usando os 7 passos? Isso serve para tudo. Para tudo que você quiser. Quer convencer o seu filho de algo? Faz isso aqui. Eu tenho uma filha. Eu posso falar para ela que, olha, é proibido fazer sexo antes do casamento. Não pode, é proibido, é pecado. Viu? Fala isso para o adolescente. Ou eu posso usar os 7 passos. Como assim? Filha, você sabia que a Bíblia fala que quando você se une em sexo com outra pessoa, você é uma só carne com ela? E o que isso quer dizer? Todos os passivos da vida dele, todas as maldições, tudo que tem, acaba vindo para você também. É isso que acontece quando se une em sexo com alguém. E tem 2 opções. Olha lá, a concorrência, né, e o lado de cá. A concorrência, o mundão, não se importa com isso, você pode ver como estão destruídos os lares. Mas tem uma solução. Se você se une em sexo com alguém após o casamento e tem uma bênção sobre sua vida, tudo isso é quebrado. E aí, filha, o que você acha disso tudo? Deixa ela falar. O que você acha de mais interessante em realmente esperar, e todos os outros benefícios que pode ter de esperar a pessoa certa para o seu casamento? E ela começa a convencer ela mesma porque é importante esperar. E aí, filha, aí a escolha é sua agora. Ou seja, eu percorro 7 passos em qualquer coisa na sua vida.
Se você me falar o seu produto ou serviço, eu monto um pitch na hora com 7 passos, porque já está dentro da minha cabeça. E é possível você fazer isso também. Tá? Então, aí depois no final, vai a última parte. Eu estava pagando, põe aqui. Aí, o senhor conhece mais alguns empresários que podem ser beneficiados disso também? Indiquei mais pessoas para ele. Ou seja, aí fica gostoso de indicar, inclusive, concorda comigo? É disso que eu estou falando para vocês, gente. É técnica, é forma. Eu vou fazer o seguinte, passa para mim o próximo slide. Não vai dar tempo de fazer isso, passa o próximo. Aí já fica aberto a próxima vez que eu vim para a gente fazer esse desafio aqui, tá? Porque não vai dar tempo. Passa o próximo. Aqui está meu Insta. Manda um alô lá para mim, eu vou te mandar um e-book que detalha esses 7 passos para vocês. Não estava previsto, mas eu vou fazer isso. Tá? Porque eu tive que falar muito rápido, porque eu gastei muito tempo no início, mas foi necessário. Eu tenho certeza que o que eu falei no início aqui tocou algumas pessoas que precisavam ouvir o que eu falei aqui. Tá? E aí a parte técnica eu consigo entregar no e-book, está detalhando isso tudo. E além disso, eu quero presentear vocês com uma super aula, que aqui é como vender, e aqui é como aumentar o seu lucro. É uma aula de 40 minutos que eu ensino como aumentar o seu lucro. E é uma técnica também, chama técnica dos 10%. E eu desafio, quem implementar e não conseguir, pode me ligar. Se você aplicar. Chama técnica dos 10%. E se você não conseguir, tem o telefone da Thalita. A Thalita está ali, ó. Cadê a Thalita? Não está ali, ó. Está ali, pode conversar com ela, que ela vai estar todo o suporte, não conseguir acessar o treinamento, não der certo o link. Pode pegar o telefone dela aqui, que ela vai te ajudar nisso. E para finalizar, o que eu queria falar para vocês, em relação a tudo isso que eu falei para vocês. Você precisa se capacitar. Depois que eu negociei as minhas empresas, em 2017, eu comecei a fazer algo que é treinar empresários. Hoje, uma das minhas atividades, eu tenho algumas empresas, né, aquelas que apareceram no Fantástico foram negociadas, né, mas eu tenho outras empresas, e uma delas é o Instituto The One, onde eu treino empresários. E tem um método que se chama Método Infinity, onde é uma imersão de 3 dias, que eu vou ensinar para você, do início ao fim, de tudo, desde o sonho, do seu sonho, como é que você estrutura todo aquele processo que eu mostrei para vocês ali, sonho, propósito, estratégias, vendas, finanças, ou seja, de A a Z, tudo que a sua empresa precisa para realmente chegar no próximo nível. Tá? Então, é uma imersão de 3 dias, e é uma imersão diferente. É uma imersão, só coloca para mim o slide ali só para o pessoal, que tem o contato da Thalita. O que eu vou fazer para vocês aqui? Eu queria fazer o seguinte, é uma imersão diferente. Tem um videozinho que ia passar, não vai dar tempo, porque já estourou o horário, né? São poucas pessoas na sala, são no máximo 30 empresas por sala. Por quê? Porque não é uma imersão para uma multidão, porque eu preciso entrar no detalhe da sua empresa. Nós vamos traçar um plano específico durante esses 3 dias para a sua empresa. Nós vamos tratar os seus problemas de verdade. Então, são no máximo 30 empresas por sala. Esse treinamento específico, esse método não é para a multidão. Inclusive, esse método foi chancelado pela Universidade Thunderbird dos Estados Unidos. É case de empreendedorismo lá nos Estados Unidos. E é uma imersão de 3 dias, só que é diferente. Nós vamos focar na sua empresa, com todas as técnicas, e você vai sair com um book de ferramentas pronto, customizado para a sua empresa, apto a implementar na sua empresa. Muita mão na massa, muita ferramenta e mão na massa para transformar o seu negócio de verdade. E eu vou fazer algo diferente aqui para a igreja. Os 10 primeiros que falarem com a Thalita, tá o contato da Thalita ali, eu vou fazer por menos da metade do valor, tá? Mas são os 10 primeiros que conversarem com ela. Então, se você se interessou, quer vir para o Método Infinity, acontece em Alphaville, tá? É próximo daqui, mas hoje eu vim 1 hora de lá para cá, tá? E vai ser quando que vai ser, Thalita? Final de outubro, né? Final de novembro, né? Final de novembro. Então, tem a data direitinho lá. Se tocou no seu coração, acredite, é para você. E todo mundo que vem é totalmente transformado, a empresa e a pessoa, como empresário, porque a sua empresa do próximo nível depende do empresário do próximo nível. Eu vou preparar você e a sua empresa. Tá? Então, quero presentear vocês com isso, fazer esse convite.
dá essa possibilidade de vocês terem um preço muito reduzido aqui para a igreja, só que são 30 vagas, 10 eu vou disponibilizar para vocês aqui, tá? Com um valor muito, muito especial. E para finalizar, gente, então tem um presente ali para vocês, me manda no direct que vocês querem o e-book, tá? Das vendas, os 7 passos eu vou mandar para vocês. E para finalizar aqui, eu queria fazer uma oração por vocês. Pode ser? Vocês podem ficar de pé? Deus está buscando empresários que tenham compromisso com o reino. Entenda o seguinte, Deus é seu pai. E você tem um legado, você herdou esse legado. Está lá em Romanos, que fala que o Espírito Santo que habita em você é a prova que você realmente foi adotado. E essa carta aos Romanos foi escrita aos Romanos. E a lei romana é o seguinte, olha que loucura que é isso. Quando eu tinha um filho fora do casamento, ou alguém que precisaria, para ter direito à herança, ele precisaria ser adotado. A gente sabe que o povo escolhido é o povo de Israel, e nós fomos adotados, certo? Só que na lei, ele está falando aos Romanos, olha como tem profundidade nisso. Então fala que nós fomos adotados, só que quando você é adotado, a lei romana impedia de você ser deserdado. O filho natural podia ser deserdado, o adotado não podia. Você percebe o privilégio que você recebeu? Sendo adotado? Você foi adotado e o Espírito Santo é o penhor e a prova da sua adoção que habita em você. E com isso você recebe um legado. Ou seja, tudo que está disponível para você, que o seu Pai lá do céu quer derramar sobre a sua vida. Só que você precisa entender o que é ser filho de Deus de verdade, com todos os direitos e deveres de filho. Então a minha oração hoje por vocês é para que realmente essa consciência venha sobre vocês, o que é ser filho de verdade, o que é ser filho de Deus, filho amado, filho adotado, que recebe carinho, e Deus está clamando para ter mais intimidade com os filhos. Gaste tempo com isso. Invista um tempo só você. Vir para a igreja é importante. Ler a Bíblia é importante. Mas tem coisa que nada substitui o secreto do quarto com o seu pai. Invista tempo nisso. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Abençoa cada pessoa que está aqui. Pai, que eles aumentem o nível de consciência, o que é ser filho de Deus de verdade. Que eles entendam, Pai, todos os direitos e deveres de um filho. E que eles entendam que eles são filhos de qualquer um, eles são filhos do Rei, do Criador de todo o universo. Filhos de Deus. Que tem dentro deles, Pai, todos os dons, tudo que eles precisam para transformar esse mundo, um local mais próspero, justo e feliz. E que, aliás, o Senhor espera deles, Pai, que eles se posicionem. Toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Que eles se manifestem aqui, Pai. Eu libero para que eles sejam muito maiores e melhores do que eu já fui, Senhor. Eu lanço eles como flecha nesse mundo, com a unção de adquirir riqueza, com a unção de transformar vidas, e que de verdade se posicionem, Pai, que esse mundo é do Senhor Jesus. Usa a vida de cada um, Pai, que eles tenham ousadia de dizer: eis-me aqui, usa-me a mim. Pai, que cada um deles entenda, Senhor, que tudo que acontecer no dia de hoje seja para direcionar para esse lado, Senhor, que eles sejam filhos, e que toda a responsabilidade está na mão deles. Basta dizer: eis-me aqui. Pai, prepara uma surpresa ainda hoje para cada um deles. E essa semana também, Senhor, algo maravilhoso acontecendo na empresa e na vida deles. Prepara, Senhor, para cada um. Obrigado, Senhor, eu te agradeço por esse momento tão precioso. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.